Oi, gente! Ui. Vamos começar aqui uma live. Hoje a gente vai fazer uma live sobre procrastinação. Eu deixei uma enquete. A Thay lembrou! Oi, Thay! Oi, Duda! Então, eu coloquei uma votação pra vocês e alguns temas. Oi, Cunha! Isso aí, Thay. Então, hoje a gente vai fazer uma live. Eu coloquei uma votação de que tema que vocês gostariam que eu falasse com o Sauler hoje. Oi, tudo bom, Ana? Oi, Dai! Aproveitar que ele não entrou, eu tô dando oi pra todo mundo. Então, aproveitando aqui, a gente vai falar hoje sobre procrastinação. E, cara, eu acho que procrastinação é uma coisa que acaba. Oi, Bruneca! Procrastinação é uma coisa que eu acho que acaba pegando todo mundo, né? Todo mundo acaba, em algum momento da vida, procrastinando. Eu tive uma época da minha vida que eu falava muito assim, que meu sobrenome era procrastinação. E depois eu vi o quanto isso me fazia mal. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas também pra... Ué, cadê o Saulo que não chegou? Uma caixinha de perguntas pra vocês colocarem lá suas dúvidas, suas perguntas, ou então até contribuir, né, com as suas questões, né? Se vocês quisessem compartilhar com a gente as suas questões, suas dúvidas e tal. E aí eu coloquei essa caixinha lá. Ó, o Sauler entrou. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre procrastinação, que eu acredito que quem trabalhou a gente agora, né? Pelo menos aqui na minha cidade, a gente está começando a sair do home office. Então, acho que quem trabalhou nesse período, né, em casa, acabou tendo que lidar um pouco também com a procrastinação, porque para mim trabalhar em casa requer bastante disciplina, né? Mas enfim, eu já mandei a solicitação para ele, tô esperando ele aceitar. Mas e aí, gente, comentem aí. Vocês procrastinam muito? Vocês se consideram? Vi que eu coloquei uma enquete hoje de manhã e bastante gente comentou que sim. Ué, cadê o Saulo? Eu vi que bastante gente comentou que sim. Homem, cadê você? Tô convidando ele de novo. Ah, eu não acho, Dai, você. Eu não acho que você procrastina, não. Ah, entrou! Agora foi. Oi, ó, o pessoal entrando aí. Eu tava entrando com o assunto aqui, perguntando pro pessoal, ó, se eles tinham o hábito de procrastinar. Aí tá aqui, ó, o pessoal falando, eu sou uma negação, eu sim, você já sabe, prazer, procrastinada eu. Hoje temos um monte de procrastinadores aqui na live. É impressão minha ou eu tô sem imagem? Não, você pra mim você tá aparecendo. É? Então tá bom. Eu não tô Pessoal, me vendo, mas tá de boa. você tá apresentável. Pô, já, Gente, você. de bonito já passou para apresentável. Pode ficar por Não, aí, que senão foi um daqui a pouco o bicho pega. complemento. É um complemento. Gente, vocês estão vendo o Sauler aí? Tá tudo certinho? Vocês estão conseguindo ver nós dois? Comenta aqui que a gente. De repente pode ser que daqui a pouco volte. Ai, tá vendo? Pro pessoal tá aparecendo. Ah, Então, então tá de Sauler, boa. eu tava falando com eles que a gente colocou os temas, né? Que muita gente votou procrastinação e colocaram muitas dúvidas lá. E eu queria começar a live com uma dúvida que sempre foi uma dúvida minha, né? Uhum. Qual a diferença, se tem diferença, né? Com certeza acho que tem, de procrastinar, de uma pessoa procrastinadora de uma pessoa preguiçosa. Ó, tô falando que você tá bonito, tá vendo? Não foi só eu, não. Obrigado, Ana. Então, qual é a diferença de uma pessoa procrastinadora para uma pessoa preguiçosa, assim? Porque eu vejo que, pelo menos assim, né? Quando eu me sinto procrastinando, e até para mim parece uma preguiça depois quando eu avalio a situação, né? Mas qual é a diferença de procrastinação e preguiça, basicamente, né? Cara, assim, na verdade, existem várias possibilidades e várias diferenças. Mas a preguiça pode estar, na verdade, sendo um título para uma procrastinação. Então, tem que se avaliar um pouquinho mais a fundo. O que que acontece? Eu posso, de repente, chegar e falar: ah, eu tô com preguiça de levantar da cama.
Aí você fala, ah, mas está procrastinando para levantar da cama? Não necessariamente, estou com preguiça mesmo, mas aí eu vou e levanto mesmo assim. Entendeu? Posso estar com preguiça de repente fazer uma visita para alguém, mas ainda assim eu faço. A procrastinação é justamente o ato de você se impedir de fazer alguma coisa ou ir empurrando com a barriga para que você não faça aquilo que realmente deveria fazer. Entende? Então você pode estar com preguiça e também procrastinar, como você pode estar com preguiça e fazer. Entende? Então, tipo assim, então é uma coisa meio que está relacionada à outra. Preguiça pode ser considerado a mesma coisa que procrastinação? Não, porque justamente esse é o ponto. Eu posso estar com preguiça de repente ligar para Ah, você para entendi. te E mesmo desejar assim feliz vai fazer. aniversário. Mas mesmo assim foi fácil, entendeu? Pô, tô com uma preguiça danada, mas ai, tá bom, vou fazer. Então eu tô com preguiça, mas não procrastino. Mas eu posso de repente estar hiper tranquilo, não tô com preguiça nem nada, mas cara, não vou ligar agora não, depois eu ligo. E aí existem várias possibilidades do porquê você procrastina. Eu não sei o que que você preparou aí para mim, mas a gente vai realmente discutir É, isso porque tem várias possibilidades. sim, eu queria perguntar se existem níveis, tipo assim, graus de procrastinadores. Porque, por exemplo, comigo acontece muito, por exemplo, dar parabéns para as pessoas. Nossa, o que eu não já deixei de dar parabéns para as pessoas de, ah, não, depois eu dou, mais tarde eu dou, ah, depois eu dou, ah, não, agora não, sabe? Sabe quando você vai, e são coisas de bestas que eu poderia na hora Uhum. ali fazer. Mas também tem vezes que é uma sensação de que, sabe aquela sensação de desânimo, desesperança, de vontade de tipo, ah, não, vai, não vou fazer nada agora. Existem níveis assim de procrastinação? Existe por conta do desequilíbrio, né? Quanto Ah, mais desequilibrado, quanto mais de repente você está emocionalmente mexido, não está bem emocionalmente, isso pode te trazer ainda mais agravantes para aquela procrastinação que você, ao invés de fazer na hora, você demoraria meia hora e depois iria lá fazer, daqui a pouco você não faz mesmo. Passa o dia inteiro, passa uma semana e você não está fazendo o negócio que tem que fazer. E às vezes é um negócio que demora, sei lá, 5 minutos, mas você não faz. Por quê? Por conta do nível que você está em termos de complicação emocional, vamos colocar assim. O desequilíbrio faz com que você fique com tudo mais potencializado, principalmente para coisas negativas, né? mas aí, tá, mas por exemplo, o que levam as pessoas assim, basicamente a procrastinar? Porque, tipo assim, no meu caso, quando eu chego num nível muito hard, eu sou uma pessoa super empolgada. Eu faço listas, tipo assim, ah, não, amanhã eu vou planejar o meu dia. Aí eu faço uma lista de tudo que eu quero fazer, eu fico empolgada, eu faço, nossa, é uma visão perfeita. No dia seguinte, parece que não flui, não sabe, não vai. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, eu tenho vontade de fazer aquilo, mas não flui, assim. Por que que esse desequilíbrio, assim, para cada pessoa vai ser uma coisa diferente? A tendência é que seja realmente diferente, mas existem algumas programações gerais que são implantadas nas pessoas de uma forma popular e a gente não percebe. Certa vez a gente falou sobre os ditados populares, você lembra? Eu Sim. até anotei aqui alguns para a gente ler e falar justamente sobre essa programação, o quanto que influencia em procrastinação. Porque Ok. tiveram algumas pessoas aqui que já falaram, né, É sobre, duas? ah, eu faço um monte de programações e tudo, e aí eu acordo e procrastino horrores, né? É mais ou menos o que você estava falando de você também. E isso pode sim ter a ver com várias possibilidades. Inclusive, vamos lá, a pessoa pode ser perfeccionista. E eu não quero fazer um negócio mais ou menos. Se eu sou perfeccionista e não me permito fazer um negócio mais ou menos, eu vou sempre aguardar estar da melhor forma possível para eu poder atuar. E aí essa melhor forma possível é quando? Se eu tiver muito criterioso para comigo mesmo, se eu estiver muito desequilibrado emocionalmente, eu vou achar que tudo que eu faço é muito ruim ou não está 100% e eu nunca vou ficar executando coisas importantes. Por quê? Porque eu sempre acho que vai dar ruim. Não está bom o suficiente. E aí eu vou e deixo para depois. Então, assim, existem várias possibilidades. Mas vamos lá. Eu acho que dá para a gente iniciar falando um pouquinho sobre esses ditados populares. O que que você acha? Tá, vai. Manda brasa, vai, manda ver.
Então vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho de alguns, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente vai debatendo, né, sobre Isso. ditados populares, o que que isso pode influenciar ou não em termos de procrastinação. Vamos lá. Água mole, pedra dura. Aí você vai completa aí. Tanto bate até que fura. Sabe o que que acontece? Vamos pegar aqui por esse daqui. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tipo, eu tenho que insistir nessa estratégia mesmo. Não, cara, ó, tenta fazer uma outra. Não, não. Essa estratégia eu sei que é a que funciona. Eu vi num curso que, cara, fazer isso dá certo, é 100% de assertividade. Às vezes você já está aí há anos tentando uma estratégia e o negócio não flui. E aí você vai procrastinando dar um outro passo, pegar alguma outra coisa por conta do esforço que de repente demandaria em você. E você acredita tanto que isso daqui é verdadeiro. Lembra? Programação? Gente, muito punk se você de repente não ficar muito atento. Porque é o seguinte, a programação ela entra na sua mente e roda o sistema de forma automática. Se de repente você acredita que você tem que continuar na mesma estratégia, você simplesmente não se permite utilizar estratégias diferentes. E isso vai te trazer uma procrastinação. Entende? E muitas vezes isso acontece sem a gente perceber, né? E o pior, eu tenho aprendido com o Saulo que muitas programações não é nem a gente que coloca na gente, entendeu? São pessoas que são próximas da gente que acabam colocando essa programação dentro da cabeça da gente, né, Saulo? É isso aí. A Aline está falando Tem, aqui, a insegurança também nos atrapalha. Nossa, demais! A gente vai chegar nos pontos mais, assim, emocionais e tudo, mas eu vou Uhum. iniciar com relação a essa questão das programações, porque isso é muito, muito importante. A gente começar a ampliar a nossa mente e ver o quanto que a gente, às vezes, absorve e prejudica nós mesmos, entende? Ó, a Juliana tá perguntando que ela leu esses dias que perfeccionismo ao extremo é ansiedade. Se isso é verdade. Que ela falou que agora que ela tá te ouvindo falar, ela se coloca muito nesse papel, que ela acaba, por ela ser perfeccionista ao extremo, ela procrastina muito. É Olha, é verdade isso, assim? muito, muito delicado, porque o perfeccionista ele pode ter origens diferentes. Por exemplo, eu atendo pessoas que têm muito receio de errar. Eles Uhum. não gostam de cometer falhas. Então, eles vão ser perfeccionistas com a energia de se recuar, fazer o que tem que ser feito, às vezes procrastinar bastante, e aí fazer o negócio, pô, legal, agora tá bom. Se permite apresentar o resultado e aí o negócio flui. Eu, por exemplo, tenho também uma grande tendência a perfeccionismo. Só que a minha energia é totalmente diferente. Por quê? Porque eu preciso ter resultados positivos acontecendo. Eu tenho que conseguir ter coisas boas em termos de efetividade. Então, eu vou ter sim esse perfeccionismo, mas eu vou me lançar. Mas e aí a ansiedade? A ansiedade é um descontrole emocional. Eu, por exemplo, não me vejo descontrolado emocional. E Que dentro bom, dessa né? Assim, realidade, assim eu opa, que espero, né, bom. Saulo? Porque eu preciso de alguém no controle disso daqui, porque eu não tenho. E aí, dentro dessa realidade, o que que eu faço? Eu consigo perceber que eu preciso traçar estratégias para eu ter um domínio sobre as ações que eu vou adotar para conseguir o melhor resultado possível. Isso me traz ansiedade? Não. Por quê? Porque eu sei qual é o caminho que eu vou adotar. A ansiedade normalmente está ligado com o fato de você não ter muito o domínio sobre alguma coisa, ou não ter muito a estratégia para atuar, ou então você fica muito temeroso ou temerosa com o resultado final. E aí que também é importante, se a gente fica no nível de preocupação, existe uma estatística que diz o seguinte: 95% das preocupações não se tornam problemas. Então, se somente 5% das preocupações que nós tivermos se tornam efetivos problemas, cara, eu prefiro de repente ter até uma surpresa do que de repente ter 95% de possibilidade de não acontecer nada. Entende? Então, dentro dessa realidade, o perfeccionismo ele pode ter várias vertentes. Eu citei o meu e citei de uma pessoa que eu atendo. Na verdade, de várias pessoas que têm o mesmo padrão.
E aí, em termos de padrão, como a pessoa funciona, nós fizemos a live sobre análise corporal, que está lá no IGTV da Flávia. Sim, vai. Bora pro próximo ditado, então, aí. Vamos Vai. lá. Então, eu vou ler alguns, e aí você chama o que você achar melhor, Tá. beleza? Você Qual pode menino me feliz? travar. Pode ser também. Então, vamos lá. A pressa é inimiga da perfeição. Já para por aqui, não? Não, essa eu concordo, mas aí eu. Essa eu concordo. Mas eu não Concorda? sei se. Então, vamos dar uma travada aqui? Aham. Se eu falo que a Então só o pressa é fato de eu inimiga ter da concordado e você perfeição, ter parado, então que tá errado. é por... Não, não é que esteja errado. O ponto é, isso pode ser colocado de uma forma tão equivocada que você começa a procrastinar justamente por conta disso. Quer dizer, então, que eu tenho que ir de forma amorosa sempre? Porque a pressa é inimiga da perfeição? A pressa faz com que eu não tenha resultados bacanas? A pressa faz com que eu não seja bom o suficiente? Cara, nada a ver. Quanto mais eu faço alguma coisa, mais hábil eu me torno. Quanto mais hábil eu me torno, menor o tempo de execução eu tenho. Então eu posso ser muito veloz, eu posso ser muito sagaz, eu posso ser muito bom no que eu faço e faço com pressa. E tá tudo certo. Existem pessoas que são. Vamos lá, então o cara que digita rapidão sem olhar e tudo, ele tá digitando tudo errado? Não. Não. Ele tá digitando mega ultra certinho, tudo com muita qualidade, e ele tá com pressa ali digitando. E Então dentro o dessa negócio também realidade, é não generalizar, né? Não é pra todos os casos, então, né? é bem delicado quando você pega esses ditados populares, porque eles não colocam condições, então você toma como verdade. Eu sou meio avesso a ditados populares, porque tá taxando a pessoa, tá taxando o que que a gente faz, sabe? Então Uhum. eu não Tem curto muito, não. tem um que eu vejo muita gente usando, como é que é? Antes feito que perfeito. Eu não sei o que eu penso a respeito desse ditado, assim, eu não sei se eu concordo, sabe? Porque eu não sei se eu faria alguma coisa se não fosse para dar o meu melhor, sabe? Mas aí também É, entra naquela questão do não fazer também, né? isso aí. Esse ditado popular é um ditado popular que te impulsiona a fazer, não se Uhum, travar. Então, esse não cabe muito na procrastinação. A sua entendi. resposta já é um pouco da procrastinação. Não, Tá não vendo gosto só de a fazer um negócio mais procrastinação? ou menos. Tá vendo? Entendeu? Até os ditados para me motivar, eu arrumo um jeito de colocar ele pra me procrastinar. Mas vamos Vai, lá, vai, vamos lá. volta aí, vai, volta pros seus. E aí a gente tem aqui também, antes só do que mal acompanhado. Às vezes você começa a não querer se permitir conhecer pessoas porque você começa a entender que, sei lá, esse tipo de atitude não é legal. Você está julgando de forma antecipada, se impedindo de se lançar, procrastinando uma atitude de repente sair, de repente entrar num grupo, de repente fazer alguma atividade. Por quê? Porque você começou a ter essa programação na sua mente. Daqui a pouco você acha que sozinho é o melhor caminho. Que o negócio é realmente você ficar somente na internet, somente no computador. Por quê? Porque aqui, pelo menos, ninguém vai chegar e me dar algum malefício, porque eu prefiro estar só aqui no meu ambiente do que mal acompanhado. Entende como é que é perigoso o Sim. fato dessa programação? Perigosa essa programação? Mas vamos lá, eu vou falar e você me trava se você quiser, Tá. com relação ao ditado popular. Uhum. A voz do povo é a voz de Deus. Cada macaco no seu galho. Mas o que que isso Cavalo tem a ver? Mas dado, o que que isso tem a ver com procrastinação? qual deles? Ah, os dois, assim, eu não vejo. Não. Não. É muito legal você chegar e falar que não está vendo, por quê? Porque isso que faz com que às vezes as programações entrem e a gente não percebe o porquê que a gente às vezes deixa de fazer algumas coisas. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus, então, tipo, Deus é Deus, né? Então, se a pessoa tem uma crença religiosa, se a voz do povo é a voz de Deus, todo mundo indo por um mesmo caminho é o caminho certo. E se esse caminho é o certo, para que que eu vou buscar um outro caminho? Se esse é o caminho correto, para que que eu vou buscar uma outra alternativa? E aí eu me impeço de me lançar, eu procrastino em termos de fazer alguma coisa diferente, porque
Não, tá todo mundo indo por aqui, então eu vou também. Não sei se Entendi. você já viu, mas tem gente que às vezes para em fila que nem sabe o que que é, mas a fila é grande, aí para, aí depois pergunta, vem cá, isso daqui é de quê? Aham, é verdade. Vai entender. Sim. Nossa, mas Mas bacana. eu nunca veria isso como, tipo assim, se não fosse você explicando, eu não ia conseguir enxergar isso como procrastinação, sabe? Tipo uma forma de procrastinar, porque o você deixar de decidir também é, né? Você procrastinar. Tipo, você ir na onda das outras pessoas, você deixa de tomar uma decisão e é uma forma de procrastinar, né? Sim. Lembrando que assim, a gente está puxando para essa vertente, né, gente? Não é Sim, que tudo isso seja especificamente sobre procrastinação. Porém, a gente está trazendo para essa ótica. A sim, sim. outra lá, cada macaco no seu galho. Cara, a partir do momento que eu falo isso, Flávia, eu posso de repente pensar o seguinte: não, eu, quanto terapeuta, eu não tenho nem que ficar fazendo live nem nada, não. Eu tenho que atender aqui, ponto e boa. Eu não tenho que, de repente, ir para a rádio e ficar fazendo atendimento na rádio. Eu tenho que fazer meus atendimentos aqui e boa. Eu não tenho que, tipo, cada macaco no seu galho. Não, nada a ver. Você, de repente, pode fazer o que você faz e pode fazer muito mais. E aí é justamente aquele ponto que a gente fala sobre eficiência, eficiente e eficaz. O eficiente é aquele que faz o que tem que fazer muito bem. O eficaz é aquele que faz além. Então, se você é uma pessoa que faz além na sua empresa, normalmente o que acontece com você? Você Você ganha muito fazendo bem o seu, você fazendo a mais, você é reconhecido. E aí sim, você você ganha consegue ganhar muito. promoção. Isso aí. E aí você começa a crescer. Agora, se você tem essa programação, não, cada macaco no seu galho, você não faz nada de diferente e aí de Você não se fato você vai permite, né? ficar. Você não se permite, né, fazer nada diferente, nem expandir, nem nada do tipo, né? É isso aí. E aí acaba vindo no quesito da procrastinação, por quê? Porque você acaba deixando passar oportunidades que você tem até a capacidade de fazer. Nesse caso, a procrastinação é o você ir empurrando com a barriga uma oportunidade que surge para você. Exemplo, tem uma historinha que eu gosto muito, às vezes, quando eu trabalhava em outras vertentes, eu falava, e até cabe nesse momento aqui. Chega um cara que tem lá seus 30 anos de empresa e não conseguiu promoção. E de repente ele viu que o cara que tinha mais ou menos uns 2 meses de empresa só foi promovido no lugar dele. No lugar dele. E aí, dentro dessa realidade, ele ficou revoltadíssimo. Pô, caraca, que absurdo. O cara, 2 meses de empresa, foi promovido. Eu tô aqui há 30 anos querendo essa vaga e não fui. Ele foi lá, bater no chefe, lá na porta do chefe, e conversou com o chefe. Vem cá, eu gostaria muito de saber o que aconteceu. Aí o chefe, o que é que você está falando? Não, eu queria saber por que eu não fui promovido. Pô, tô aqui, faço tudo que eu tenho que fazer, pô, chego sempre no meu horário, cumpro com os meus compromissos, tô há 30 anos aqui nessa empresa e eu não recebo a promoção? Aí ele chegou e falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou te explicar através de uma dinâmica, pode ser? E não, eu quero que você me explique agora. Não, mas eu vou te explicar através de uma dinâmica. Pode ser? Tá bom então. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para você ir lá embaixo, sabe aqui na rua do lado? Tem uma feira, não tem? Eu vou pedir para você ir lá na rua do lado agora e comprar um abacaxi para mim. Pode ser? Pô, que absurdo, eu tô aqui falando um negócio sério de promoção, você tá pedindo para eu ir comprar abacaxi? Cara, por favor, só faz isso. Pode ser? O cara muito contrariado foi lá, comprou abacaxi e ainda botou batendo na mesa do chefe. Aí ele olhou pro cara bem assim, o chefe em nenhum momento se descontrolou. Aí chamou o cara que foi promovido. Oi, fulano, tudo bom? Opa, tudo bom, graças a Deus. Meu camarada, sabe que tem uma feira aqui do lado? Aqui do lado da rua? Sei sim, chefe. Cara, eu vou pedir para você ir lá embaixo e comprar um abacaxi para mim, pode ser? Pode sim. Não respondeu, não reclamou, foi lá embaixo comprou abacaxi. Quando ele voltou com o abacaxi e voltou com uma lista. A lista era o seguinte: chefe, assim, eu não sabia por que você queria o abacaxi, mas eu queria mostrar aqui para você que eu perguntei lá se a gente conseguiu comprar uma quantidade de abacaxis, ele faz um abatimento na quantidade total. Pensei talvez que você quisesse fazer uma salada de fruta, não tenho certeza, então eu preferi me antecipar e levantei também o valor da maçã, o valor do pêssego, o valor da banana, o valor do laranja e mais algumas outras frutas. Aí ele pegou, olhou para o cara que estava reclamando
que não tinha sido promovido, agradeceu o rapaz, voltou para ele novamente e disse: eu preciso falar o porquê que você não foi promovido? E aí é justamente esse o ponto. Às vezes a gente fica tão limitado em fazer somente o nosso, que a gente não faz o além, e aí dentro dessa realidade é claro que a gente não vai conseguir o a mais. A gente deixa de fazer oportunidades que nos surgem. A gente procrastina de fazer aquilo que vai fazer a diferença para nós. Às Sim, vezes a gente até deixa de pensar de uma forma mais coerente, de uma forma mais estratégica, para conseguir os resultados que nós desejamos. E eu vou te dizer, foi uma coisa tão simples, porém, ele não fez. Ele procrastinou, ele empurrou com a barriga, ele deixou de fazer. E lembrando, ele ainda reclamou com o chefe que tinha que ir lá, o outro nem reclamou. Até porque, cara, ok, eu vou ali do lado rapidinho, não tem problema nenhum. Entende? Então, isso acaba vindo à tona justamente para mostrar que a procrastinação pode ser de diversos fatores e de diversas facetas também, sabe, Flávia? sim, sim. Não, e essa historinha é legal porque mostra também a questão da proatividade, né? Que às vezes a pessoa tentando. Eu falo lá em casa, a gente fala muito na questão da certeza da salvação. Tipo, essa história que você contou. A pessoa tem tanta certeza que a vaga vai ser dela, que ela tá lá há 30 anos, a mesma estratégia e tal, ela não se permite nem fazer nada para buscar, porque ela tem tanta certeza que aquilo ali vai acontecer que ela não se permite melhorar ou buscar algum conhecimento ou então alguma coisa, porque ela tem muita certeza, né? Tipo, essa confiança toda aí também atrapalha, né? Faz a gente também procrastinar. Acho que volta naquilo que você falou lá no começo, de você acreditar muito numa coisa e ficar cego com aquela questão, né? Como é que... Tem o pessoal falando aí? Ah, não. Tá, pode mandar o próximo ditado, vai. Vamos lá. Próximo ditado. É, Aqui eu coloquei: de grão em grão, a galinha enche o papo. Ai, essa é meu Deus. famosa. Mas entende a procrastinação aqui explícita, não? Tipo assim, que devagarinho ela vai comendo isso? Tá Ah, não. vendo? O Agora, depois danado, dessa ele fica live, assim, sim. não, eu tenho que Depois dessa ir live, sim. Mas se você de tivesse me fácil em perguntado antes, fácil. não. Se você tivesse me Mas, perguntado antes da live, eu não ia ter visto a ligação desse ditado, né? De grão em grão, galinha enche o com papo com procrastinação. procrastinação. Eu não teria Sim. visto. Aqui pode ser visto, obviamente, com perseverança, o cara tá ali, aguardar o momento, o negócio vai acontecendo, né? Só que quando você fala, e aí, cara, conseguiu fazer aquela coisa? Não, rapaz, ó, relaxa, de pouco em pouco a gente chega lá. De grão em grão, a galinha enche o papo. Não necessariamente tem que ser de grão em grão, sabe? Se você tem, de repente, a possibilidade de pegar um punhado, ou então pegar uma concha, você vai ficar só no grão? Sim, Pra quê? Então se lança, cara, faz diferente. Às vezes você fica com isso como sendo a verdade, e aí você não faz uma atitude diferente para justamente conseguir um resultado diferente. É aquela frase que eu falo muito, né? A mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. Então você de repente quer um resultado melhor e você não faz nada de diferente para conseguir isso. sim. Aí tem outros aqui. Vamos lá. Deus escreve certo por linhas tortas. Pô, mas o que que isso tem a ver? Isso daqui, às vezes, o danado fica, o danado que eu digo, no caso, a pessoa, né? A pessoa, sim. O As pessoas cidadão. O fica cidadão. assim, fica assim, cara, não, tá tudo certo. Sim, Deus escreve certo por linhas tortas. Só que você não busca para entender o que que realmente é o sentido da parada. Você não busca para entender o que está ali por trás. E você prefere colocar que é complexo, porque Deus escreve por linhas tortas. Às vezes você que não está sabendo ler. Se você de repente começar a buscar um pouco mais de conhecimento, você consegue de repente ter muito mais o seu mapa mental ampliado, o seu conhecimento ampliado, a sua forma de ver as coisas de forma ampliada, e assim não tem linhas tortas. Você está lendo agora direitinho. Eu chegar e falar que o cara que escreve em mandarim está escrevendo tudo errado só porque eu não sei ler, é osso, né? Então a Sim. gente tem que se qualificar, a gente tem que fazer a nossa parte. Aí tem algumas que são um pouco mais explícitas, né? Aquela eu já falei, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Sim, a gente, Aí, a gente fez esse... Eu não sei se você fez isso comigo ou se a gente fez isso na live.
Não tenho certeza também. Eu não tenho certeza, mas assim, gente, eu não sei, né? Mas a live passada que a gente. Eu acho que você falou comigo. Acho que não foi na live, porque na live passada a gente falou de avaliação corporal. Acho que você falou comigo. Mas É, é bom que você fala pro pessoal que então desse beleza. ditado. O mais vale um pássaro na mão do que dois voando é justamente você se limitar com escassez, né? Você chegar e falar, caramba, mais vale um do que o dobro. Olha só, se liga nisso, gente. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quer dizer o seguinte, se eu já estou com um na mão, eu tenho que me segurar aqui, porque é muito melhor do que não ter nenhum. Mas ninguém disse um na mão ou nenhum. Disse um na mão ou dois voando. E aí eu começo a fazer, aí eu já viajo, né? Já entro para um outro complexo. Se tem dois pássaros voando, de repente tem um complexo de outros pássaros juntos, só que eu não estou enxergando agora. Vai que de repente tem uns 20 pássaros. Vai que de repente tem uns 100 pássaros. E aí eu estou com um na mão, achando que se eu não tiver esse na mão, eu posso ficar sem nenhum. Cara, larga esse que está na sua mão e se empenha para conseguir pegar os que estão voando. Porque se você não fizer isso, você procrastinar as oportunidades que estão aí surgindo a todo momento, você não vai conseguir avançar da forma que você quer. É, Então, eu sou totalmente contra isso de um pássaro na mão. sim, a Aliana falou que foi numa live. Foi numa live que a gente falou. Quando ele falou sobre esse ditado de vale mais um pássaro na mão do que dois voando, na hora que ele falou assim, eu falei assim, gente, como a gente tá acostumado tipo assim, a gente se subestima, né? A gente tá acostumado a ter pouco. Então a gente meio que se satisfaz em ter um só, porque acredito que ninguém, quando fala esse ditado, pensa, ué, mas por que não os dois? Né? Que a gente pensa, ou um ou outro, a gente nunca pensa em ter os dois. E quando você falou isso pra mim, eu falei assim, meu, eu nunca pensei por essa perspectiva. Tanto que muitos ditados pra mim caíram por terra que eu nem uso mais, porque sabe, quando a gente vem aprendendo de uma forma e aí do nada a gente descobre que tipo, cara, isso faz mais mal pra mim, tipo, é mais uma justificativa pra eu para me contentar com pouco do que eu correr atrás do outro pássaro, né? É isso aí. E aí eu fico vendo que nós estamos justo nesse momento de pandemia, muita gente perdendo o pássaro que estava na mão e começando a catar os que estão voando através do empreendedorismo, através de um serviço autônomo, e muita gente pegando muito mais do que aquele que estava na mão, tá? Sim. Conseguindo muito mais grana, muito mais facilidades, muito mais prosperidade. E aí que é interessante a gente perceber. Às vezes eu me limito em ficar num lugar que eu não gosto, numa empresa que eu estou saturado, aturando um monte de gente que eu não suporto, porque esse é o meu pássaro na mão. Aí eu procrastino a possibilidade de buscar uma coisa melhor ou diferente. Por quê? Porque de repente, pô, mas vale esse que tá na mão, meu irmão. Vai que de repente dá ruim. Cara, não se limite. É claro que a gente tem que saber onde que vai pisar, mas você tem que também traçar uma estratégia para você conseguir aquilo que é melhor para você. Entende? Aí a Sim. gente já começa a ampliar para outras coisas, né? Isso, e você abriu minha cabeça para o seguinte, né? Por exemplo, no meu caso, eu vejo que eu usava muito esse ditado na questão, eu tenho muito medo da mudança. Então, assim, não é, eu acho que eu não sou nem muito perfeccionista, não. Mas eu tenho medo da mudança, sabe? De mudar. Vou dar um exemplo muito banal. Vamos supor que. Outra frase, tipo, em time que tá ganhando não se mexe. A gente também falou isso numa outra live. Eu tenho É tanto isso medo aí. de mudar, de perder o controle e tal, que aí eu prefiro, não, não, tá bom aqui, deixa, esse passarinho tá aqui, né, esse time tá ganhando. E aí eu acabo meio que deixando, né, procrastinando, deixando de prosperar por conta dessas programações, né, dessas coisas, né? Eu tô vendo aqui que algumas pessoas que eu atendo, que estão na live, estão falando, aí eu falo isso, eu penso assim, vai pontuando para depois a gente falar na nossa sessão. Não, gente, olha, eu falo pra ele, a minha sessão com ele é toda quinta-feira de manhã. Isso aqui pra mim é uma extensão, sabe? Tipo assim, a gente começa aqui e eu termino amanhã de manhã. Ah, Mas tem é mais isso aí. algum? E aí tem, cara. Tem aqui aquilo, né? O barato sai caro, seguro morreu de velho, quem canta seus males espanta. Cara, isso daqui, por exemplo, às vezes impede a pessoa de buscar uma ajuda profissional.
Não tá conseguindo, mas acha que dá conta. Pô, cantar todo mundo canta. Se fosse assim mesmo, cantar os males espanta, ia ter um monte de tenor aí Um e monte de ninguém gente ia bem ter resolvida. problema, Um monte de gente bem resolvida. Então, não então assim, é? beleza. A gente falou bastante, né, da procrastinação e tal, mas puxando por um lado muito mais, assim, acho que complexo, mais pesado. Como Vamos que a lá. pessoa pode identificar, por exemplo, porque pessoas quando têm depressão, elas não conseguem fazer as coisas, elas não conseguem, né? Tem até estudos que mostram que isso é químico, é um procedimento químico que as pessoas simplesmente não conseguem. Então, como conseguir a gente identificar? Eu sei que a pessoa em desequilíbrio, né? Quando a gente está em desequilíbrio, a gente realmente não vai conseguir identificar se aquilo é depressão, se aquilo é preguiça, se eu estou procrastinando. Enfim, né? Eu acho que é mais difícil de quando a pessoa está em desequilíbrio ela conseguir identificar isso. Mas tem uma forma, assim, sei lá, que ela consiga enxergar aquilo e falar: não, existe uma saída, não, eu preciso procurar ajuda profissional, não, eu preciso tratar isso porque isso aqui já está saindo do meu controle, essa procrastinação já está saindo do meu Uhum. controle. Existe uma, tipo assim, sei lá, um crise, um limite que a gente consiga avaliar nas nossas atitudes para a gente saber como a gente pode agir para melhorar? Você puxou já um outro quesito que seria uma pessoa com depressão. Em depressão, o negócio fica bem diferente, porque É porque entra a naquele pessoa não. nível. Às vezes a pessoa não sabe que é depressiva, né? Ela não Aham, tem essa noção. E aí é uma depressão que eu digo assim, aquela depressão que a pessoa vai perdendo a vontade de fazer as coisas, não vai se isso, identificando isso. mais, não vai se identificando com o que dá prazer. E muitas vezes ela pode achar que ela tá com preguiça, que foi um dia ruim, e como que ela, Sim, se a sim. gente consegue identificar? Existe uma coisa que é muito legal que eu normalmente falo quando surgem questões desse tipo, que é o seguinte: os nossos resultados não nos definem. Os nossos resultados são apenas resultados. E a partir do momento que você está infeliz com aquilo que você tem, não quer dizer que você seja incapaz, não quer dizer que você não saiba fazer nada direito, não quer dizer que você tem uma vida de porcaria. Não, tem nada a ver isso. O ponto é, todas as estratégias que você tem utilizado, todas as ações, tudo que você faz, está te trazendo esse resultado. Vamos pensar de uma forma palpável. A pessoa precisa fazer uma prova, prova de concurso público. Uhum. E ela sabe que todo ano tem essa prova. Em um ano que ela foi fazer, ela estudou 1 hora por dia e nos finais de semana ela ia para balada, ia jogar alguma coisa com os amigos, enfim, ia fazer a sua vida social. Chegou na prova, não conseguiu ter o resultado. Nossa, eu sou burro, caramba, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada. Não, o seu resultado é apenas um resultado, isso não te define. Então, no próximo ano, ele viu, cara, aquela estratégia de 1 hora por dia e final de semana eu não estudar, não deu certo. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou estudar 3 horas por dia. E nos finais de semana, somente o domingo eu vou fazer alguma coisa social. Sábado eu também vou estudar 3 horas por dia. Vou me empenhar mais. Se isso foi o suficiente, maravilha. Se não foi o suficiente, também esse resultado não vai te definir. Você pode criar uma nova estratégia. Existem pessoas que já vão no nível hardcore, logo de cara. Eu quero muito passar nessa prova. Então eu vou estudar 8 horas por dia. Final de semana, esquece. Ó, nem me chama para festa nem nada, que eu não vou, porque eu estou totalmente focado nisso daqui. Normalmente, essa pessoa que faz um plano de ação, que começa a atuar de uma forma condizente com aquilo que deseja, com muita força, com muita gana, com muita intensidade, a possibilidade de conseguir um resultado positivo se torna muito maior. Então, quer dizer que essa pessoa é inteligentona? Nossa, esse daí é o sinistro. Não, ele se preparou melhor, ele se qualificou melhor através de estratégias que fossem mais condizentes com o resultado que ele queria. Tá bom, Sauler. E com relação à depressão? É a mesma situação, só que de um nível um pouco diferente. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram a possibilidade de entrar num quadro depressivo, num quadro de melancolia, mas eu vou garantir aqui, sem nenhum medo de errar, Flávia, ninguém sai desse estado continuando com a estratégia que está fazendo você ficar cada vez pior. Ninguém sai desse quadro sem fazer uma ação diferente para ter um resultado diferente. E a partir do momento que você sabe disso, você pode encurtar o caminho. Ih, caraca, cara, tô sem vontade de fazer nada. Opa, calma aí. Se eu ficar assim, aí que o negócio vai desandar mesmo.
então eu vou fazer mesmo sem vontade. Fala sério, gente. Vocês acham que todo mundo que está lá na academia adora malhar, gosta pra caramba? Todo mundo que faz dieta adora ficar comendo um negócio hiper, ultra balanceado? Não, mas tem um propósito, tem um objetivo maior. Então, a mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. Inclusive, quando a gente realmente está num quadro depressivo, faz muito bem começar a tomar sol, se alimentar de uma forma mais saudável, começar a interagir mais com pessoas que são do seu quadro de maior afinidade. Ah, Sauler, mas eu não estou com vontade nenhuma. Beleza, mas com essa estratégia, você acha que vai te trazer mais benefícios ou malefícios no quesito sair desse estado? E aí que a gente começa a entender, Flávia, que o ponto não é o fato de estar na depressão ou ser procrastinador. É o ponto de que a ação que você está tomando pode te levar cada vez mais para uma queda em termos emocionais, em termos energéticos, fazendo com que você fique cada vez mais depressivo. Entende? Aham, sim, é como se você potencializasse o desequilíbrio, né? É tipo assim, É isso aí. você não quer sair dali, né? Mas assim, por exemplo, eu não sei se todo mundo que tá aqui na live tem isso. Eu tive quadros, acho que quadros depressivos assim, né? Não cheguei a tomar remédio nem nada do tipo, mas em 2018 ou 2017 eu tive um quadro muito assim pesado de, sabe, de desesperança, de não querer fazer nada, de empurrar com a barriga, de não me identificar com nada, não me identificava e eu empurrando, as pessoas iam falando para eu fazer e eu, tá, eu vou fazer, deixa para lá, fazia as coisas, empurrava com a barriga. E até que chegou um ponto que eu consegui perceber que eu estava meio que, tipo assim, eu enganava as pessoas, mas na verdade eu estava me enganando. Por exemplo, eu ficava trabalhando de casa, então eu ficava aquele período sem fazer nada, procrastinando, tipo assim, o dia inteiro sem fazer nada. E quando meu marido ia chegar em casa, ou quando eu ia visitar alguém, ou quando alguém ia vir aqui em casa, eu armava todo o cenário. Eu lavava a louça, me arrumava bonitinha, tomava banho e tal, não sei o quê, e mantinha a pose. Quando eu percebi que eu estava fazendo esse tipo de coisa, eu falei, opa, calma aí. Tem alguma coisa errada, né? Porque eu não tô vivendo pra mim, eu tô vivendo pros outros. Porque enquanto eu, Flávia, eu estava vegetando. Aí quando entrava uma outra pessoa na jogada, eu vivia para aquela pessoa. Ou então eu arrumava a situação para aquela pessoa. Então quando eu vi que eu me anulei a esse ponto de eu, tipo assim, realmente vegetar e esperar acontecer uma situação para eu sei lá, para a pessoa chegar e ver a casa arrumada, ou não perceber que eu estava naquela situação, eu falei, não, cara, eu preciso mudar, eu preciso descobrir o que eu tô. E aí eu comecei com coisas assim, procurei a terapia e consegui coisas de pegar sol, começar a conversar com pessoas, me permitia conhecer pessoas novas, entrei na academia, comecei a fazer aula de grupo, por estar com pessoas. Mas eu tive esse estalo porque eu comecei a perceber isso. Não que, tipo assim, eu estava procrastinando, mas foi quando eu percebi que eu não estava vivendo por mim, eu estava vivendo para uma aparência. E quando acontece, assim, da pessoa... Como que você acha que a pessoa consegue identificar isso? Por exemplo, um dia de preguiça, ok, é normal, se permita, vá sentir sua preguiça. Aí um outro dia, uma outra desculpa, e vai empurrando, e aquela pessoa que deixa em cima da hora para fazer e faz de qualquer jeito. Como você acha assim que a pessoa pode fazer uma análise? Tipo assim, se você pudesse falar para a pessoa fazer uma autoanálise, como que você ensinaria para as pessoas fazerem? Isso é legal, Flávia, porque o que você disse é uma forma de procrastinação um tanto quanto diferente, que você, na verdade, fazia muitas coisas, só que não fazia por você, fazia pelos outros. Então, qual era a sua procrastinação? Focar em você. Você não fazia coisas que seriam boas para você. Você procrastinava em ações que seriam interessantes para você. Você ficava muito mais preocupado em fazer para os outros. Então, a sua procrastinação era muito ligado com relação à sua dor principal. O fato de você não querer ficar sozinha, o fato de repente você não querer ser abandonada, o fato de repente você não querer que as pessoas olhassem para você e não tivessem muita emoção, muita troca, te entregassem alguma coisa, fazia com que você empurrasse com a barriga a Flávia e desse atenção para os outros. Procrastinasse a Flávia e desse atenção para os outros. E quando essa combinação acontece, é muito prejudicial, por quê?
porque você precisa dar atenção para você. Se você não der atenção para você, quem vai dar? E aí que o negócio complica. Mas vamos lá, vamos fazer essa autoanálise. Como de repente identificar? Primeiro ponto é esse. Você tem que identificar se você está fazendo coisas boas para você. Se você está empurrando com a barriga coisas que sejam interessantes, aí eu vou colocar o exemplo aqui. Desculpe, minha sogra está aqui me elogiando e tudo, mas de repente agora ela vai puxar meu pé. Inclusive, ó, gente, não é para qualquer um não, é a sogra aqui na live Tá vendo, elogiando. gente? Ó, rapaz! Isso que é moral, Mas, aí ela mandou assim, quando ela viu o tema, né? Genro, eu tô procrastinando ir pra academia. O que que eu faço? Não tô indo, que não sei o quê. Existe uma coisa que é muito interessante, que eu falo também muito dentro do processo terapêutico, que é a intenção positiva. Que raio de intenção positiva é essa? Se eu preciso emagrecer, se eu preciso estar saudável, qual é a intenção positiva? Você gosta de ir pra academia? Não, não gosto. Você gosta de repente ficar vendo seriado no Netflix? Ah, eu gosto. Você deixa de ir para academia e fica vendo seriado? Sim. Qual é a intenção positiva aí? Fazer aquilo que te agrada. Só que a mudança que você quer está na atitude que você não toma. Se você de repente quer ficar mais saudável, combina deixar de ir para academia para ficar vendo Netflix? Não. Se você quer de repente ficar com um shape bacana, combina você ao invés de ir lá fazer a sua série, ficar deitado no sofá ou na cama e ainda pegando doce e comendo aqui assim. Cara, aí que é o grande ponto. É uma forma de procrastinação? Sim. Só que existem coisas mais a fundo. Você está deixando de fazer aquilo que você quer para fazer somente aquilo que você gosta. E aí, gente, fazer somente o que a gente gosta normalmente não vai. Principalmente se você não estiver 100% alinhado com todas as coisas que sejam mega ultra positivas para você. Quem é que tá? Cara, ninguém. A gente curte fazer um monte de besteira, comer coisas que não são saudáveis, assistir programações que vão deixar a gente agitado. Eu já sou cardíaco e fico vendo filme de luta, de ação. Cara, isso não vai te fazer bem. Porém, a gente faz, porque eu gosto. Beleza. Ir pelo que a gente gosta, a gente pode fazer. Porém, tem consequências. E aí que é o bacana. O equilíbrio, perfeito. Você conseguir fazer, não é se anular, que nem a gente estava falando sobre o seu exemplo. Não é se anular para fazer somente aquilo que vai te trazer um benefício. Até porque qual era a intenção positiva para você? Era justamente você agradar o outro ficar feliz e devolver para você, tipo, poxa, que legal, Flávia, fiquei muito feliz com o que você fez. E aí isso vai te alimentar. Mas você deixou de fazer para você, só ficou focando em fazer para os outros. Entendi. Então, primeiro passo, a pessoa tem que verificar se ela está fazendo alguma coisa por ela, né? Tipo assim. Isso é importante. Isso é importante. Isso para conseguir ficar equilibrado, né? Uhum. Aí tá. Aí, por exemplo, se a pessoa foi, eu tô, sei lá, vou dar o exemplo da dieta. Segunda-feira eu começo. Acho que todo mundo já mandou uma dessa, né? Segunda-feira e o segunda-feira nunca chega. Acho que todo mundo já mandou uma dessa. Por exemplo, é um nível de, posso dizer, não só procrastinação, mas também da pessoa ser egoísta, né? Dela não, sei lá, não se permitir, não é? Um nível de egoísmo, de só fazer o que tem vontade? Ou não? Não chega a ser egoísmo, que é justo isso. Tem a intenção positiva. Imagina, você gosta de repente ficar comendo lá jiló com sei lá, com Batata quiabo. doce. Batata doce, ela já está se entregando aqui do que não gosta. Então, quando você não curte comer isso, mas isso vai te fazer bem em termos de saúde, você pode escolher ou eu comer ou não comer. E não é o fato de que eu estou me boicotando, estou me auto-sabotando. Você simplesmente está indo pela sua preferência. Tanto que você vê em muitos países, e também aqui no Brasil, pessoas chegando a obesidades em níveis hard, justamente por quê? Porque comem somente aquilo que gostam. Você chega nas escolas e vê lá aquele lanche onde tem lá os nuggets, tudo de fritura e tudo, e a parte lá de verdes, alface, tudo natural, tudo largado, ninguém mexe. É somente aquele negócio que é gostoso, mas
que não vai te nutrir. Então, esse ponto acaba sendo o quê? Eu estou indo porque eu quero me prejudicar? Não, eu estou indo porque eu gosto. E Uhum. qual o problema de ir pelo que você gosta? Em desequilíbrio? Muito. Equilibrado? Ok. Quer dar uma escorregada? Eu tive certa vez um patrão que falava assim: olha, gente, eu estou vindo aqui na academia somente para perder tudo aquilo que eu vou ganhar no final de semana. É o Ok, equilíbrio, né? é o É equilíbrio aquela pessoa dele. que eu malho para poder comer. É isso aí. Dentro dessa realidade. E se você pudesse, assim, a Thay falou aqui na questão do prazer imediato, né? Tem muita gente Sim. que vai por esse ponto, né? Tipo, você prefere ser feliz só agora ou uma coisa mais pra frente, né? Mais Mas, duradoura. é, por exemplo, eu não consigo lidar, eu não consigo lidar sem ajuda, né? De resolver a questão da procrastinação na minha vida. Eu precisei realmente procurar métodos para saber lidar, de estipular metas. Aí, beleza, eu estipulava meta, mas colocava metas muito mirabolantes. Aí aquilo fazia com que eu não fizesse. Aí eu comecei a diminuir as metas, de, por exemplo, metas diárias, metas semanais, metas mensais. Coloquei, por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Não, mas calma, vamos perder um. Então, assim, eu fui diminuindo as minhas metas, mas tudo isso foi através de procurando ajuda, lendo bastante, porque eu identifiquei. Para todo mundo, acredito que todo mundo que for ver a live, né, que esteja aqui, quem comentou lá, a pessoa sofre de procrastinação ao ponto de estar aqui, né, uma hora assistindo porque ela quer melhorar. Que sugestões você daria para essa pessoa, além, né, de procurar uma ajuda, de repente, dependendo do nível que for, para ela conseguir deixar isso de lado, assim, ou então melhorar, ou então, sei lá, sabe, sair dessa zona de ficar só procrastinando? Cara, sabe uma coisa que é muito legal, que pouca gente faz, e às vezes eu passo, as pessoas que me conhecem, como eu trabalho, eu passo meio que uns exercícios para as pessoas fazerem durante uma sessão e outra, justamente para ela ir desenvolvendo novas habilidades através de atitudes diferentes. E com isso, putz, atinge resultados muito mais rápidos e muito efetivos. E aí o que que é interessante? Tem vezes que eu falo para a pessoa, pega a sua situação e analisa como se fosse da sua melhor amiga ou do seu melhor amigo. Qual conselho você daria para ele ou ela? O que que você de repente falaria para que conseguisse ter um resultado melhor? Porque dentro dessa realidade, quando a gente sai do cenário, a gente começa a ver com um olhar de solução. Mas se eu começo a tentar ver solução envolvido com um problema, o negócio não anda. Então é legal você tentar fazer isso. Nota que eu não estou falando, meu Deus, vai catando um profissional aí para te ajudar que você está todo cheio de problema. Não, cara, tem vezes que você consegue sozinho. Então você tenta fazer isso. Analise um outro ponto também. Verifique se as coisas que você está tendo, os resultados que você está tendo, estão sendo mais benéficos ou então trazendo mais malefícios para você. E se você não está conseguindo dar conta disso sozinho, aí sim, cara, pede ajuda, não tem problema nenhum. Não é fraqueza pedir ajuda, gente. Nós vivemos em sociedade, que é que a gente está agora direto aí, hiper necessitado de contato social. Por isso que a gente vive em sociedade. Tudo é muito bem encadeado. Então, o cara que está do teu lado, ele pode ter um conhecimento que pode te agregar e você fazer uma ação diferente. E se porventura no seu círculo ninguém consegue te agregar, você precisa de alguém mais capacitado para fazer alguma coisa, busca um profissional, não tem problema nenhum. Isso é muito importante. Dentro dessa realidade, como a própria Flávia está falando, isso foi o que funcionou para ela. Por que que não funcionaria para você? Sim, ó, a Thay colocou aqui, ó. Chega até a ser engraçado, mas serviços simples de casa, como varrer uma casa ou tirar roupas do sofá, isso para mim está sendo a coisa mais difícil. Cheguei em um nível de desespero por não conseguir ter forças para fazer. Foi bem o que eu. Coisa simples, assim. Parece que o grande a gente faz, mas coisas pequenas a gente deixa. O que você fala sobre? Eu vou te dizer, sabe o que que acontece nisso, Flávia? E é uma coisa que eu também às vezes passo para as pessoas. Nós não temos muito costume de comemorar as pequenas vitórias. Tipo, arrumei meu armário. Caraca, pô, meu irmão, arrumei meu armário. Limpei aqui a pia do banheiro. Nossa, caraca, show de bola. Limpei a pia do banheiro. Varri aqui o meu quarto. Pô, que bom, cara, comemora, você varreu o teu quarto.
Pô, você fala sério, Sauler? Não, cara, comemora. Toda vez que você comemora cada ação que você faz, isso te motiva, isso te deixa mais energizado, isso faz com que você se sinta cada vez mais capaz. Aí sabe o que que acontece normalmente? Às vezes, além de eu não comemorar os pequenos resultados, as pequenas vitórias, eu olho tudo. Caraca, meu irmão, tem coisa pra caramba pra fazer. Aí o que que dá? Dá um desânimo. Ai, meu Deus, nossa, tanta coisa. Putz, ai, eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro, ai, tô sem paciência, ai, não tô com saco nenhum pra fazer isso. E aí o que que acontece? A gente vai deixando pra depois. A gente vai procrastinando. São ações às vezes fáceis, como a gente falou no iniciozinho. Às vezes é uma ação de 5 minutos, que você de repente vai lá, ajeita e ponto. E você fica às vezes o dia inteiro procrastinando. Quem nunca, gente, que de repente tem aquele pai, aquela mãe mais ferrenho? Olha só, quando eu voltar eu quero a casa toda arrumada. Rapaz, você espera os últimos 5 a 10 minutos para arrumar o raio da casa toda. E o pior de tudo é que às vezes você consegue dar conta. Mas, meu irmão, você precisa dessa adrenalina toda? Você Viver praticamente no limite, correndo, né? não é? Você de repente correndo porque já está sentindo aquela lanhada nas costas. Então, assim, você corre, mas você poderia ter feito antes. Que nem criança, criança que tem um monte de dever de casa. Aí fica empurrando com a barriga, "Ah, não, mas eu quero brincar, eu quero isso, eu quero aquilo outro." Mas não consegue perceber que se fizesse o dever, que demoraria seus 20 minutos, teria o dia inteiro e ninguém ia ficar apurrinhando ela. Ninguém. Então a E, gente empurra para depois, vai procrastinando uma coisa que às vezes é muito simples e nos traz o benefício de não ficar com peso nenhum, entende? sim, então assim, a gente já, no começo da live, a gente falou muito sobre a questão que a procrastinação é tipo um sinal do desequilíbrio, né? A pessoa que procrastina demais é um sinal de desequilíbrio, certo? Sim, Ah, sem dúvida. Demais, e sim. sim. Aí, por exemplo, no caso que a Thay até colocou aqui pra gente assim, eu não sei se isso cabe, né? Mas tem motivo, tem algum motivo assim, além do perfeccionismo, alguma coisa assim, tipo alguma coisa, sei lá, alguma coisa dentro da pessoa, algum trauma, alguma coisa que pode gerar isso na pessoa? A pessoa chegar a esse ponto de não fazer, de não conseguir fazer coisas pequenas? Pode. Imagina o seguinte, eu sei que se eu começar a varrer a casa, eu vou demorar mais ou menos uns, sei lá, 20 minutos para varrer a casa toda. E eu tenho que sair, putz, daqui a pouco. Aí eu vou varrer agora. Se eu varrer agora, eu vou varrer mais ou menos. E varrer mais ou menos para mim não serve. Eu tenho que varrer top. De repente passar o dedo assim, ó, e não sair nada. E dentro dessa realidade, o que que você faz? Cara, eu não vou me permitir varrer mais ou menos para eu me sentir pior do que não ter varrido. Olha só, gente. Esse é o nível, tá? Eu vou me sentir pior varrer mais ou menos do que não ter varrido. Para algumas pessoas vai falar assim, cara, não tem menor sentido isso. Prefere o negócio ficar todo sujo do que mais ou menos limpo? Sim, algumas pessoas preferem. Por quê? Isso pode ser Porque inconsciente? Isso pode, esse vocabulário assim pode ser inconsciente? o Tipo assim, da fato pessoa. de eu prefiro mais É. sujo do que mais ou menos, ah, não, isso daí é inconsciente. Ah, E tá. esse é o trabalho que eu faço terapeuticamente, trazer essa luz para a pessoa perceber, cara, realmente, caraca, eu deixo de fazer coisas simples que podem ser feitas mais ou menos e depois eu vou e arremato, porque eu não sabia que eu tinha esse problema grande em mim de ter que tudo estar perfeito. E aí você consegue focar essa sua questão de ser perfeccionista numa questão que seja realmente muito importante. Vamos lá, eu estou trabalhando. Se você não for perfeccionista no seu trabalho, muito provavelmente aquele salário que você almeja, aquela promoção que você almeja, você não vai conseguir. Então ali é interessante demais você jogar toda essa energia, pá! E aí você consegue ter os seus resultados. Agora, eu vou de repente arrumar aqui o meu armário. Eu fui e dobrei uma roupa. A outra roupa eu dobrei. Ficou um pouquinho diferente, eu desfaço tudo para dobrar de novo. E aí a gente começa a ver que a pessoa está num nível quase que de adoecimento, porque ela começa a ser muito sistemática e metódica para pequenas coisas. De verdade, 2 centímetros.
para fora uma dobradura, não vai fazer com que esteja bagunçado o seu armário. E aí que a gente começa a perceber que pode sim ser